Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou do império do engano, do império da mentira e do engano. Aleluia, aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos levantar a turma. Vamos levantar com a fé preciosa de Jesus no teu coração, na tua mente. Aleluia. Vamos encarar esse dia aqui, nariz com nariz. Glória a Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Vamos colocar ordem na casa? Coloca ordem nessa casa. Porque Jesus habita em ti. Coloca ordem nessa casa interior. No teu pensamento, no teu sentimento, nas tuas emoções, nos teus desejos. Coloca esse negócio tudo no território do Espírito. Coloca tudo no território do Espírito e arruma a casa. Pondera. Eita glória. Pondera. Olha que palavra poderosa. Ponderar. Sabe o que é ponderar? Ponderar é você sentar numa cadeirinha que nem essa aqui, ó, num lugar silencioso, para que você faça um exercício diário de colocar a casa em ordem. A casa que eu estou falando é a casa interior, em pensamento. Vamos pensar corretamente. Coloca o pensamento nos trilhos de Deus. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, eu sou uma pessoa tão agitada, tão preocupada, tão ansiosa para fazer as coisas acontecerem. E isso parece uma virtude, mas não é virtude não. Isso pode ser uma forma de orgulho, uma forma de orgulho oculto, em que a pessoa ela quer fazer tudo por si, ela quer fazer o mundo girar. Ela quer fazer as coisas acontecerem na força do seu braço, do seu suor. Mas Deus está falando para você, filho, vem cá, senta aqui. Eu vou te ensinar um caminho excelente. Eu vou te ensinar um caminho de excelência, de educação espiritual, que começa com a ponderação. Pondera, pondera, pondera. Ponderar é pensar, é meditar, é analisar corretamente as verdades que precisam ser analisadas dentro da mente, do coração, aleluia. Para que a gente seja cooperador com Deus na própria paz interior. Sim. Por quê? Porque a paz, ela não é uma coisa invasora, ela é uma coisa cooperadora. Entende a sabedoria, querido? Entende a sabedoria. Paz, ela precisa de cooperação para que ela se opere. Isso significa o seguinte, se eu levanto sem paz, se eu levanto todo dia e não dou chance à paz dentro da minha alma, calma, quietinho, se aquieta aí, se aquieta e pondera, pondera, pondera a palavra de Deus. Se eu não fizer isso, adivinha o quê? Essa paz não vai pular na minha cabeça e falar, vou te amarrar, eu vou amarrar teus pensamentos, eu vou amarrar o teu entendimento. Não, a paz é cooperadora. Eu coopero com ela. Eu coopero com essa paz, entendeu? E isso aqui é pura sabedoria. Porque olha só, a gente vai viver mais um dia juntos. Eu vou viver a minha vida e você vai viver a sua, mas você vai observar o seguinte. Se você não se alimentar dessa paz interior, inicialmente, no começo do seu dia, cara, todo o teu dia será contaminado pelo estresse, por tentações de toda sorte, por preocupações de toda sorte,
por pensamentos invasores, estranhos. E não precisa isso, porque Deus fala para nós, filho, vem cá. Tem um versículo na Bíblia que diz assim nos Salmos, aliás, em Provérbios: pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Deixa eu achar ele aqui para você. Aleluia. Provérbios, capítulo 4, versículo 26. Abre a tua Bíblia, né? Coloca ela diante dos teus olhos. As letras da palavra precisam penetrar teus olhos todo dia. Oh, disciplina gloriosa. Isso traz vida, isso traz paz. Isso traz o quê? Poder. Já já vou falar sobre poder para terminar o áudio. Porque o meu assunto era poder. É, né? Falar sobre o que é o poder de Deus em nós. Mas eu quero que você entenda que não existe poder de Deus sem a preparação da verdade. Porque a verdade divina, mastigada pela mente, pelo pensamento, é o caminho, é a pavimentação do caminho do poder da unção de Deus. Você entende? Primeiro a gente prepara o caminho e depois Deus faz rolar sobre esse caminho o seu poder dentro do nosso coração. Em outras palavras, não existe poder sem verdade. Não existe poder numa vida humana, numa alma humana, num coração humano que venha de Deus, se esse coração, aliás, não for preparado com verdade previamente. O poder de Deus não corre em cima da mentira no coração, na alma, na mente, nos pensamentos. Portanto, olha só. Provérbios está dizendo, pondera a vereda dos teus pés. Pondera a vereda dos teus pés. E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Você já pensou nisso? Todos os teus caminhos têm que ser bem ordenados e não desordenados, desorganizados, bagunçados, tumultuados. Os teus caminhos não podem ser um caos. Você não pode levantar e falar assim, o que eu vou fazer hoje? Qual será a minha diretriz hoje? Portanto, para você ter poder espiritual, você tem que preparar antes um terreno glorioso de meditação, de ponderação. Vamos ponderar a verdade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Como será o meu dia baseado nisso? Então a gente tem que ponderar a verdade para que haja esse poder espiritual. E eu quero completar isso aqui com Colossenses, a carta do apóstolo Paulo. Ele ora, né? Ele diz assim que ele ora pelos colossenses. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Percebeu? Percebe aqui o seguinte, ele está orando por um grupo de cristãos numa igreja chamada Colossos. E ele ouviu essa notícia de um cara chamado Epáfras. O Epáfras trouxe notícia deles para o Paulo. E o Epáfras falou assim, Paulo, você não tem ideia de como os caras lá estão crescendo em amor e na fé. Os caras têm muita fé em Jesus e têm muito amor no coração. Já pensou que notícia gloriosa? Alguém falando isso de você? Foi exatamente isso que Paulo ouviu desses caras. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm para com todos os santos. Note que a palavra santos aqui está falando de gente que come arroz e feijão todo dia. Olha que a Bíblia não fala de santo,
de uma figura canonizada pela igreja, que vira santo depois que morre. Não, não existe isso na palavra de Deus. Paulo está falando que esses santos são aqueles caras que estão ali sofrendo, estão vivos, estão na igreja, estão ativos no trabalho de Deus. Esses caras são chamados de santos, como eu sou chamado de santo e como você é chamado de santo, não por causa que você é santo em si mesmo, nem eu, mas porque Jesus nos santifica com a sua própria glória, justiça e santidade. Então a gente está ponderando isso antes de sair para trabalhar. A gente está ponderando essa glória toda. Cara, eu sou um santo em Jesus Cristo e eu vou viver uma vida poderosa nesse dia. Aí ele completa: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Veja bem, essa esperança que está preservada nos céus, essa esperança que está preservada nos céus, é essa segurança que a gente tem com Deus, de que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Entende? Nós temos essa ligação com o céu. O céu não é um lugar distante. Amém? A palavra de Deus diz que nós estamos nas regiões celestiais, aqui e agora. O nosso espírito está nas regiões celestiais, portanto eu estou no céu. E isso daqui tem que fazer uma diferença enorme para você entender o que é poder e como receber esse poder. A tua mentalidade tem que ser consertada todo dia para você ter poder. Você não tem que acordar nas regiões terrenas, baixas, com a tua cabeça. Estou falando de mentalidade. Porque o teu espírito já... Se o teu espírito é regenerado por Jesus Cristo, se você já passou por essa glória deste novo nascimento, porque aquele que nasce de novo, nasce dentro do reino de Deus, não nasce fora do reino. Eita glória! Aquele que nasce do Espírito não nasce fora do reino, ele já nasce para nascer dentro. Por isso que ele vira cidadão, assim como o cidadão americano, por exemplo, ele tem que nascer aqui, né, nos Estados Unidos, ou o cidadão brasileiro tem que nascer na nação brasileira, assim também nós que nascemos do Espírito Santo, nós nascemos dentro de uma região celestial. Oh, aleluia! Nós nascemos dentro do reino. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, em verdade eu te digo, se você não nascer do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Mas se você já nasceu do Espírito, presta atenção. Se você já é de Jesus Cristo, já nasceu desse glorioso Espírito Santo, teve um novo nascimento, você já não é mais filho de Chiquinha, do seu Francisco, da Dona Maria, do seu Pedro, não. Você não é mais o filho de Adão segundo o Espírito. Mas agora você é filho de Deus, porque você dele nasceu em Espírito. Veja que a revelação bíblica é tão chocante, tão gloriosa, que muitas vezes os coraçõezinhos humanos têm uma certa lerdeza, não é dificuldade, é uma lerdeza para pegar a coisa. Porque, cara, a Bíblia está falando que nós que nascemos do Espírito somos filhos do Todo-Poderoso Deus. Filho legítimo de Deus. Adotivos, mas legítimos. Amém? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Então presta atenção. Quando você levanta de manhã, bota o pé para fora da cama, você tem que lembrar que você é um cidadão dos céus. Você não é um mero cidadão terreno. É essa ponderação que eu estou querendo que você tenha. Pondera a vereda dos teus pés. Pondera que você não levanta para perder.
Você não levanta para ser subjugado por paixões humanas, por sensações, por pensamentos, por emoções, ou por qualquer notícia, ou por qualquer circunstância. Você não poderá ser subjugado. Subjugado significa estar debaixo de um jugo. Está entendendo isso? Você não pode. Você tem que levantar com a glória a certeza de que nós estamos em unidade com o Cristo vivo. Assim como Ele é, assim também somos nós nesse mundo, está escrito. Não é no mundo vindouro, não. A gente é como Jesus aqui e agora, por causa da glória do Espírito regenerado. Agora, como é que eu acordo um perdedor, cara, tendo essa concepção tão gloriosa no meu entendimento? Eu não tenho condição de acordar e falar, Deus, eu vou viver esse dia só na miséria. Eu não tenho condição de pensar uma coisa dessa. Entende? Porque nós estamos unidos com a divindade. Nós estamos unidos com a glória celestial. Nós estamos no território do Espírito. Nós estamos no território da vitória, da vida eterna. Todo dia eu vou falar essas glórias no teu coração. Todo dia. Até que caia a ficha celestial no teu coração. E você fala, aleluia! Eu sou uma nova criatura, eu estou em regiões celestiais, eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Todo o império das trevas está debaixo dos meus pés, porque eu estou acima, sentado com Cristo. Eu estou em autoridade e não em inferioridade. Eu estou na autoridade do cabeça, que é Jesus. Jesus é o cabeça e eu sou o corpo, eu sou membro do seu corpo. Portanto, eu estou na mesma autoridade do cabeça. Glória ao nome do Senhor. Então, meu querido, preste atenção antes de terminar o áudio. Preste atenção. Tudo isso que eu estou fazendo aqui é, número 1, eu estou arrumando a casa interior. Eu estou enchendo a minha cabeça e a tua com verdade que pavimentam o poder do Espírito. Pensa que eu esqueci o que eu falei ali há pouco atrás? Nós estamos pavimentando na cabeça o asfalto por onde corre todo o poder divino em nós. Nós estamos ponderando a vereda dos nossos pés para esse dia, ponderando como vamos andar em cima do que nós estamos pisando. Aleluia. Então o apóstolo Paulo diz assim, esse evangelho chegou até vós e também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós. É isso que está acontecendo também com vocês. Esse evangelho, essa boa nova, essa boa notícia de que Deus fez tudo em nosso favor e nos tirou, né, da escravidão e nos colocou ao lado de Cristo, na unidade com Jesus. Este evangelho chegou até vós, até você. Desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Ouviste e entendestes. Percebeu como é importante? Você não pode só ouvir o que eu estou falando. É preciso entender a palavra de Deus. Não basta ouvir. Pastor, eu gosto tanto de ouvir teus áudios. Aleluia. Mas eu quero que você vá além. Você precisa entender. É preciso cair ficha. Você precisa entender quem você é em Jesus, quem Ele é em você. Você precisa entender que agora você não deve viver mais em você mesmo, na tua prerrogativa humana. Você tem que acordar todo dia e se enxergar em Cristo. É em Cristo que você tem toda a vitória, não é em você.
Ontem eu falei aqui um assunto, né? Eu fiz um áudio dizendo que nós temos um tesouro glorioso num vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, isso pode parecer triunfalista, que a gente vence todas essas coisas da terra, mas não é triunfalista porque não é em nós, entende? Nós, os cristãos verdadeiros que andam em Jesus, eles não andam na sua própria glória, eles andam na glória de Cristo. Eles dependem da glória de Jesus e não da sua própria glória. Porque a própria glória é chamada vanglória, e eu não ando na vanglória do Israel Silva. Eu não tenho poder em mim mesmo, eu não tenho capacidade em mim mesmo. Esse é o vaso de barro. Mas eu tenho um Deus que me deu Jesus, para que Ele seja tudo para mim e tudo em mim. E assim Ele faz com você também. Jesus tem que ser tudo na tua vida e tem que ser tudo em você, para você. Portanto, a glória é totalmente dele, entende? Sem Jesus você não pode fazer nada espiritualmente falando. Mas com ele você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Portanto, toda a glória sempre pertencerá a ele. Amém? E aí ele continua dizendo: por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. É isso que Deus quer de mim e quer de você. Que nós sejamos transbordantes de toda a sabedoria e de toda a inteligência espiritual. Mas eu vou dizer uma coisa repetida para você, vou repetir isso. Você tem que cooperar com essa paz e você vai ter que cooperar com esse entendimento e sabedoria. Você não vai conseguir isso de qualquer jeito. Você precisa ter uma cadeirinha do entendimento. Você precisa acordar antes de todo mundo, sentar numa cadeirinha e aprender a curtir Jesus. Você precisa aprender a curtir a palavra, aprender a curtir a verdade. Vem, Jesus, vem me ensinar essa coisa linda. Isso, aí a sabedoria e a inteligência entrarão no teu coração. Aí ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Está vendo só? Tem gente que tenta viver para Deus sem entendimento e não consegue agradar a Deus. É isso que ele está falando. Para que você viva para Ele, agradando a Ele, de modo digno, você precisa ter essa sabedoria e o entendimento de quem Ele é em você, de quem você está. Você precisa ter um conhecimento prévio. Não dá para agradar a Deus sem conhecer o que Ele já realizou. É impossível. Sabe por quê? Deixa eu explicar por quê. Porque você não está aqui levantando todo dia de manhã para realizar uma obra para Deus. Não, pastor? Não. Você está aqui para se apropriar de uma obra realizada. Olha a diferença desse negócio. Então quer dizer que nós não precisamos fazer nada para Deus? Precisamos fazer em cima daquilo que está realizado. Você não está entendendo? O cara que não tem essa visão, ele tenta fazer a obra de Deus, entre aspas, por sua própria iniciativa. E Paulo está falando aqui para esses caras aqui, está dizendo o seguinte: se vocês não tiverem esse entendimento e essa sabedoria previamente, vocês não têm condições de viver de modo digno e para o inteiro agrado de Deus. Vocês não têm condições. Por quê? Porque Deus só se agrada e a sua vida só é digna quando ela é construída em cima daquilo que Jesus é, daquilo que Ele realizou e daquilo que está permanentemente feito por Ele. Então isso me interessa muito saber. Eu não levanto todo dia de manhã dizendo assim: deixa comigo, Deus, eu vou fazer uma obra para ti. Você vai ver como eu sou bom nisso. Eu não faço uma estupidez dessa. Eu levanto e falo assim: Senhor, me ajuda a olhar para a obra gloriosa e acabada de Jesus,
aquilo que Ele produziu e aquilo que Ele me concedeu gratuitamente. Ajuda eu a olhar firmemente para isso e sair daqui deste lugar cheio de motivação para viver o que o Senhor me concede. Esse é o modo digno do Evangelho. É quando a gente está em cima de um chão, de uma obra realizada e pronta. Amém? Essas pausinhas assim é porque eu estou tomando um cafezinho com Jesus aqui com vocês. Outro dia alguém me perguntou, pastor, como é que é a sua vida? Você levanta, toma um café? Não, o café que eu tomo é com Cristo já aqui no meio da meditação. Amém, queridos? Você tem que ter esse prazer com Jesus, de conversar com Ele, tomando um cafezinho, enchendo o teu coração com a verdade dEle. Te garanto uma coisa, isso aqui não é nada religioso, isso aqui é vida e vida com abundância. Amém? Então ele diz assim, veja, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Percebe que quando você tem esse entendimento, você vai frutificar automaticamente em toda boa obra. Tudo que você fizer com Deus vai funcionar. Vai ser frutífero, vai ser abençoado. Está entendendo? Em toda boa obra. Glória a Deus. E crescendo no pleno conhecimento de Deus. No pleno conhecimento. Não será um conhecimento medíocre a respeito de Deus, não. Será um conhecimento experimental de Deus. Você vai experimentar Deus na tua experiência. Você vai conhecê-lo. Amém? E agora o versículo que eu estava mirando, né? Desde o início dessa conversa, eu estou mirando esse versículo 11. Porque eu falei que eu ia falar de poder, lembra? Ele diz assim, olha, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com gozo ou alegria. Amém? Vamos pensar um pouquinho nisso e aí a gente vai terminar esse áudio para você entender. Veja que ele pavimentou todo o caminho para chegar nesse versículo 11. Para ele falar em poder, é isso que eu estou querendo que você entenda. Por que Paulo deixou por último essa palavra poder? Porque ele pavimentou todo o entendimento do crente com verdades. É preciso verdade antes do poder. Você precisa entender coisas antes de ser revestido de poder. Porque Deus não dá poder a uma mente estúpida. Deus não enche um sujeito de poder sem entendimento, que ele fica completamente sem capacidade de viver para Deus. Note que Paulo preparou todo o teu coração, tua mente, falando que você está em Cristo, que você está nele, que o céu está em você, que você é cidadão dos céus, que você está em cima desse território legal, existe uma legalidade, ele teve que fazer isso, porque senão você era ilegal. E vai crescendo esse negócio, até chegar no versículo 11, onde ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. É aqui que a gente recebe poder. E o que é esse poder? Esse poder em grego é dunamis, ou dinamis. Da onde veio a palavra dinamite, esse poder. E o que significa isso? Significa o seguinte, poder é uma força divina, né, que também é chamado de glória, ok? Segundo a força da sua glória, que habita no nosso espírito. Então essa força divina é que nos capacita interiormente para viver essa vida espiritual de maneira poderosa, de maneira gloriosa. Sem esse poder, sem essa força espiritual que vem dele, a gente estará tentando fazer a coisa na nossa força. Tudo bem? Só para acabar o áudio, eu quero que você pegue bem esse negócio do versículo 11. Poder é força. Poder é capacidade de Deus,
que pode vir de uma maneira muito espetacular ou pode ser manifestado de uma maneira muito sutil. Não pense que poder se manifesta só de maneira muito espetacular, que faz o teu corpo tremer. Não. Poder, ele se manifesta de muitas maneiras. Mas as principais maneiras de manifestação de poder é na sutileza. Como que eu digo que é sutileza? Porque você não está tendo trimelique nenhum, mas você está tendo capacidade de vencer coisas que você não vencia antes. Isso é poder. Então eu quero que você pondere nisso. Este poder operando em você faz com que você automaticamente vença coisas de maneira sem ter que colocar a tua própria força. Isso é poder. E é isso que eu quero que você pegue. Entende? Eu percebo na minha vida, vou dar um testemunho pessoal. Eu percebo assim, Deus, eu estou tendo muito poder aqui. Por quê? Porque eu estou prevalecendo em coisas que antes me dominavam. Neste momento eu estou tendo plena paz e domínio sobre pensamentos que antes me dominavam, ou sobre sensações que me dominavam, ou sobre desejos que antes me dominavam, ou sobre inclinações que antes me dominavam. Então, o que é poder? Poder é essa força divina que te capacita não somente a dominar o que te dominava, mas também a fazer o que você não conseguia fazer. É outro aspecto do poder. Está entendendo isso? Por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, a paciência. Ele está falando de paciência, né? Aqui, ó. Em toda paciência, perseverança e longanimidade com alegria. Esse é um dos aspectos poderosos do poder. É o que ele está falando aqui, ó. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo o quê? A força da sua glória. De que jeito? Em toda perseverança. Se você não tiver perseverança no caminho santo, no caminho de Jesus, é porque está faltando poder. Ele está dando as características de um poder. Veja, perseverança é manifestação de poder. O que é perseverança? É eu acordar todo dia pela manhã e ter a percepção nítida de que eu não desisto de jeito qualidade. Eu não desisto de ser crente. Eu não desisto de ser de Jesus. Eu não desisto, eu não esmoreço, eu não caio, eu não tombo, eu não volto atrás. Eu não olho para trás, eu não tenho saudade do Egito. Você está entendendo? Isso é perseverança. E essa perseverança é poder, é o que ele está falando aqui. Perseverança é uma coisa crescente, eu persevero, eu vou adiante. Mas essa perseverança, ela é manifestada muitas vezes no enfrentamento de oposições. É o que Tiago e Pedro falam em outra carta. Não vai dar tempo de eu ler. Mas eles falam que as tribulações e as tentações e as provações, elas não vêm sobre nós para nos fazer desestimular e cair e retroceder. Elas têm o poder de exercitar a perseverança, o poder divino da perseverança em nós. E você precisa entender isso. Não fuja dos teus problemas, não fuja das tuas fraquezas, não fuja de situações adversas e aparentemente contrárias ao teu coração e alma. Não, Deus está falando assim, é através desse troço aí que você exercita Jesus em você. Portanto, eu enxergo a vida espiritual exatamente desse jeito. Senhor, esse negócio hoje está me desafiando. Aleluia. Este é o grande fator motivacional da vida espiritual, que produz perseverança e longanimidade. Só que ele coloca uma última pitada aqui que faz parte desse poder. É o gozo, a alegria. Você precisa aprender isso. Porque ninguém faz esse negócio aqui, ó. Ninguém tem perseverança, ninguém tem longanimidade sem alegria. Não. Tem que ter muito gozo, tem que ter muita risada. Tem que ter muita alegria e muita consciência de prazer.
espiritual. E isso tem que ser o quê? Carismático. Por que carismático? Porque não é uma coisa fake, plástica. Você precisa aprender a gozar de Deus, as coisas que Ele te dá. Eu tenho um áudio aqui nesse playlist que eu produzi, que se chama Existe um Gozo de Deus. Se eu fosse você, eu ia lá escutar isso, porque é muito poderoso esse gozo, essa alegria que a palavra de Deus ensina. O crente não pode viver sem essa alegria sobrenatural e espiritual. Entende? Porque essa alegria espiritual, ela não é produzida pela artificialidade. Ela é concedida, ela é derramada, é um óleo de alegria, é uma unção de alegria. É por isso que Paulo diz aqui que este poder tem que ter esse aspecto. Ninguém tem poder sem gozo. Às vezes eu levanto com dificuldades, mas eu vou buscar orar em espírito, cantar em espírito, e até que eu sinta esse gozo, esse gozo vem na minha vida, essa alegria que destrói as cadeias do inimigo. Essa alegria tem que cair em mim, eu tenho que me encher de glória, de gozo, de paz, de força. E você precisa entender isso, né? Na sua própria experiência. Você vai entender isso quando você praticar isso. Eu estou aqui apontando o caminho, você pratica, tá entendendo? Aleluia. Então, queridos, este poder espiritual que eu acabei de dizer aqui juntamente com Paulo, eu me uni com ele para falar com você. Eu e ele estamos falando junto no teu coração. A Bíblia é legal por causa disso, né? De repente o apóstolo Paulo fica vivo em mim, falando no teu ouvido. Maravilha, né? Para você entender que você tem que preparar o seu dia desse jeito. Sabendo quem você é em Cristo, sabendo quem Ele é em você, sabendo que você está numa dimensão de poder, de vitória, de triunfo, e Ele vai manifestar esse poder em você, cara. Se você se adequa perfeitamente, você começa a receber isso, você não vai viver uma vida mais de fraqueza. Você vai viver uma vida de poder, de capacidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Vamos orar. Feche seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço de todo o meu coração, porque nós não acordamos todo dia de manhã, Senhor, para tentar viver para Ti. Esse negócio não existe, não quero que exista na minha vida. Eu não quero que exista na vida de ninguém que me escuta, porque a gente não está tentando nada. Eu não estou tentando ser bonzinho, eu não estou tentando ser honesto, eu não estou tentando ser fiel, eu não estou tentando ser... Essa palavra tentar não existe no dicionário de Cristo Jesus. Não existe. Por quê? Porque a gente não se esforça para fazer as coisas de Deus. A gente recebe entendimento e depois Ele concede o poder para isso. Então nós recebemos poder. Quantas vezes eu terei que repetir isso? Eu repetirei 1 milhão de vezes. Que nós não estamos aqui para produzir a vida cristã, mas para receber o poder dessa vida. Nós recebemos, por isso damos. Nós recebemos, por isso agimos. Nós recebemos, por isso somos. Pai, em nome de Jesus, desperta o entendimento dos meus irmãos, das minhas irmãzinhas, que muitas vezes falam, a boca revela o que tá sendo crido lá no coração. Pastor, eu estou tentando. Você não faz isso, amigo. Não faça isso, não. Não tente nada. Se entregue. Fala, Deus, eu não consigo. Eu não consigo ter paciência. Portanto, vem ter paciência por mim, em mim. E aí você vai começar a ter paciência divina, porque é Ele que estará produzindo, né? Então, tudo que Ele te pede, Ele também faz em você. Guarda essa frase no teu coração. Tudo que Deus te manda ou pede, é Ele que quer fazer você fazer.
É Ele que tem que dar o poder para você obedecer. É Ele que concede a capacidade e te banca para você obedecer. Tá entendendo? Eu já não me preocupo mais com que ordens difíceis que Deus me dá. Porque Ele nunca manda eu fazer algo que Ele não esteja disposto a fazer em mim. Glória ao nome do Senhor. Amém? Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de todos que me ouvem e que esse dia seja assim de grande poder, de grande perseverança, de grande alegria na vida de cada um deles, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Então é isso. Deixa o seu like aí nesse vídeo. Compartilhe com pessoas que estão aí também querendo ouvir. Amém? E dá o seu comentário aí. Deixa o seu comentário pra gente. Nós temos tido a oportunidade de ler os comentários. É uma bênção saber que você está interagindo com a gente. E eu quero ver seus comentários hoje. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.